Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela gloriosa mesa do Senhor. Realmente, como os irmãos oraram, nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas a Tua misericórdia nos alcançou e nós podemos estar aqui, Senhor. Se não fossem as Tuas mãos, Senhor, ninguém poderia ficar de pé. Senhor, todos nós seríamos pessoas caídas, cheios de falhas e de fraquezas, de debilidades. Ó, Senhor, mas por causa das Tuas mãos, Senhor, nós podemos ficar de pé, Senhor. O Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos fortalece. Agora, Senhor, abençoe cada irmão aqui presente, também abençoe os irmãos nas suas casas, aqueles que estão acompanhando a reunião pelo nosso canal do YouTube da Igreja em Piracicaba. Seja abençoando cada família, Senhor. Fale conosco, Senhor. Amém. O título da mensagem dessa manhã é Tu me amas? Tu me amas. E é também o capítulo que conclui o livro de João, o Evangelho de João. Nessa manhã, então, irmãos, antes da gente entrar propriamente dito no capítulo 21, eu quero ter algumas considerações iniciais, falando para vocês que quando os livros da Bíblia eles foram escritos, confeccionados, cada um no seu tempo, desde o livro mais remoto até os livros mais recentes, as cartas, as epístolas, o Evangelho e Apocalipse de João, os livros eram um todo, não eram seccionados, não havia capítulos, não havia versículos. Então, hoje, para facilitar a nossa leitura, para também melhorar a nossa familiaridade com o texto bíblico, e também para nós memorizarmos as passagens, né, que é importante, a Bíblia, então, ela está nos seus vários livros, separados por temas, subtemas, vamos dizer assim, vários capítulos têm seus próprios temas. Ela está separada por capítulos e está separada também por versículos. Isso facilita muito, né? Como diz lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se não tivesse essa questão, você ia falar, como diz lá no livro de Salmos, um livro tão vasto, né? O Senhor é o meu pastor. Mas onde que está isso? Tem que procurar. Então, graças ao Senhor por isso. Também queremos dar graças ao Senhor pelo apóstolo João, que foi levantado como se fosse no sprint final, né, daquela corrida dos apóstolos. E ele foi grandemente usado na sua fase madura, na sua maturidade. Um homem com cerca de 90 anos de idade, lúcido. Um homem que tinha uma comunhão com Deus. Um homem que viu o Senhor no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, que visão extraordinária. Que visão espetacular, irmãos. Ele viu aquela cena do Apocalipse, irmãos. Puxa, ele recebeu as profecias do tempo do fim. Grandioso isso, irmãos. E ele então veio, irmãos, para concluir a palavra de Deus. O Evangelho de João, ele conclui a sessão dos Evangelhos. O Evangelho de João conclui. E o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Os apóstolos do Senhor já tinham, só ele restou, Paulo também já tinha falecido. E ele ficou, e ele escreveu por volta do ano 90, ali provavelmente na cidade de Éfeso, o Evangelho de João, irmãos. Tão rico, irmãos. E ele tinha as coisas na sua mente bem vívidas, não? Ele pôde escrever, e parece que quando ele escreve, quando ele fala de Nicodemos, for encontrar com o Senhor Jesus à noite, parece que você tá vendo aquela cena. Não é verdade, irmãos? Parece que você está participando daquela conversa. O Senhor fez isso, e os evangelhos foram concluídos. Também as epístolas de João, as 3 epístolas de João, concluíram todas as epístolas do Novo Testamento, concluíram. E o Apocalipse de João concluiu toda a Bíblia.
Amém, irmãos? Amém. Concluiu toda a Bíblia. Eu estou falando isso, irmãos, para realçar para vocês a importância da finalização do Evangelho de João. O capítulo 21, o Evangelho conclusivo do seu Evangelho, do Evangelho de João. Porque nesse capítulo, irmãos, nós já vimos anteriormente várias situações, várias curas, vários milagres. Nós vemos as viagens do Senhor Jesus, tantas coisas maravilhosas. Mas quando chega mais para o finalzinho do livro de João, nós temos a crucificação do Senhor, nós temos a ressurreição do Senhor, e temos o fato do Senhor ir ter com os seus discípulos e soprar o Espírito Santo para dentro deles e fazer surgir a igreja oculta em Jerusalém. Não a igreja aberta, que é a mesma igreja, tá, irmãos? Mas é a igreja oficial de Atos capítulo 2, tá certo? Então, ele não terminou ali, irmãos, a carta. Ela não se encerrou, o Evangelho, não se encerrou no capítulo 20, irmãos. Porque o Senhor precisava tratar com um assunto que para ele era muito importante. Por isso o Espírito Santo continuou escrevendo o Evangelho de João. O Espírito Santo continuou escrevendo o Evangelho de João, porque havia algo muito importante. Pedro precisava ser restaurado. Pedro precisava ser reabilitado para o ministério do Senhor, para a obra do Senhor. Ele havia negado o Senhor, negou que era o seu discípulo em 3 oportunidades. Ele estava se sentindo completamente derrotado. Completamente derrotado. Ele estava desnorteado, sem um norte. Daí a razão do último capítulo vir para tratar da questão do apóstolo João, do apóstolo Pedro. E a gente, irmãos, a gente tem uma expressão hoje que é corriqueira até. Muitas vezes a gente vê que quando as pessoas passam por algum sofrimento, por alguma tragédia, por alguma decepção, ela tem muitos sentimentos, muita dor, muita coisa profunda acontece. Então, as pessoas falam, ele está passando ele precisa passar, aquela pessoa, por um processo de cura. Já ouviram falar sobre isso? Um processo de cura. Pedro precisava passar por um processo de cura. Ele precisava ser curado interiormente. Curado interiormente. Ele precisava disso, irmãos. Ele precisava ser restaurado, porque o Senhor Jesus tinha grandes coisas para fazer por intermédio dele. Se fosse encerrado o Evangelho de João no capítulo 20, se o Senhor não viesse para ajustar Pedro na sua obra, irmãos, Pedro seria um caso perdido para o Senhor. Como diz ali, a gente vai ver esse versículo mais para frente, em Lucas capítulo 22, versículo 31, Pedro seria peneirado. Pedro teria sido peneirado como um trigo. Quer dizer, Pedro teria sido esmagado, destruído por Satanás. Porque quando pressupõe-se que para você peneirar o trigo já foi esmagado. Porque ele precisa se tornar farinha. Era isso que Satanás queria fazer. Mas o Senhor rogou por ele. O Senhor rogou ao Pai por ele, para que ele pudesse, quando ele se convertesse, ele pudesse fortalecer os seus irmãos. Amém, irmãos? Então, é isso que nós vamos ver. Primeiramente, então, nós vamos dar uma olhada na trajetória de Pedro, tá bom? Seu início, tá certo? O início de Pedro, o viver de Pedro, a trajetória dele, e a parte final, o seu declínio. Mas a parte final, que não foi final no capítulo 20, porque teve um capítulo 21. Amém. Ele foi restaurado. Amém. E essa é uma palavra que pode ajudar muitos irmãos. Irmãos aqui presentes, irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube,
pessoas que, na sua condição pessoal e espiritual, se sentem abatidas e abaladas, sem ânimo, desencorajadas, pessoas que pensam em parar com tudo, pessoas que se sentem condenadas por pecados que cometeram. Essas pessoas precisam perceber que elas não podem ser peneiradas por Satanás. Assim como o Senhor Jesus, ele rogou ao Pai pelo apóstolo Pedro, ele também roga por você, para que você possa se levantar, para que você possa fortalecer os seus irmãos. Então, irmão, irmã, irmãos queridos, que passam por problemas, que passam por dificuldades, e todos nós que de alguma maneira já caímos e já nos levantamos, porque o Senhor nos levantou, assim como levantou o apóstolo Pedro. Esta palavra é para você. Essa palavra é para cada um de nós. Não desanime. Há um capítulo 21 para a sua história de vida. Amém? Há um capítulo 21 para a sua história de vida. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Então eu quero começar mostrando para vocês o início do apóstolo Pedro. Vamos dar uma olhada em João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista, e seguido Jesus. Então, André era um discípulo de João Batista. Ele ouviu o testemunho de João Batista e então passou a seguir a Jesus, porque João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. Eles estavam ali na região do Rio Jordão. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Quando ele foi apresentado para Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas. Aqui nós temos o começo da história do apóstolo Pedro, irmãos. O nome dele foi mudado de um homem velho, de um velho homem, Simão, filho de João, um homem natural. O Senhor mudou o nome dele para Cefas. Cefas significa pedrinha. É um fragmento de uma grande pedra, não é nem uma pedra mesmo, é uma pedrinha, como você e eu. Nós somos pedrinhas para a edificação da casa de Deus, porque Deus quer ter um lugar de habitação. Ele quer habitar, Ele quer morar, Ele quer ter liberdade em nós, a sua igreja, o seu rebanho. Amém, irmãos? Bom, depois disso, o Senhor Jesus, então nós vamos entrar aqui, nós vamos ver Mateus agora capítulo 4. Mateus capítulo 4. Nós vamos ver o chamamento deles, né? Caminhando, versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles foram chamados pelo Senhor. Eles estavam no seu escritório. O escritório de Pedro e André, assim como o escritório de Tiago e João, era o mar da Galileia. Eles estavam ali trabalhando, pescando, com as suas redes, trazendo as suas redes de volta. O Senhor falou: vocês vão ser pescadores de homens. E depois, continua no versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse foi então o chamamento de Pedro e André, e depois mais para baixo também o chamamento de Tiago e João, para que todos eles largassem as suas redes e se tornassem pescadores de homens, tá bom? Então, a partir daí, então, Pedro passou a acompanhar o Senhor Jesus. E ele passou a pertencer
ao círculo íntimo da comunhão do Senhor Jesus. E Pedro tornou-se o líder daqueles 12 apóstolos. Ele era o líder, ele tinha uma liderança entre eles. E ele participou, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo. Jairo tinha uma filhinha, a filhinha dele morreu, mas aqueles que entraram na casa com Jesus foi Pedro, Tiago e João. Os demais apóstolos não entraram, porque ele pertencia ao círculo íntimo de comunhão do Senhor Jesus. Pedro também, ele estava no Monte Hermon, o monte da transfiguração, onde Jesus foi transfigurado, e ele viu o Senhor Jesus vindo no seu reino, uma maneira maravilhosa, irmãos. Ele viu isso. Ele falou: bom é estarmos aqui. Estavam ali Tiago e João. Vamos armar aqui algumas tendas. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Elias, que representa a lei, outra tenda que representa os profetas, outra tenda para Moisés, que representa a lei. Aí o Senhor Jesus falou, o Pai falou: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvir. Não é a lei, não são os profetas, ouçam o Senhor Jesus. Tá certo, irmãos? Tudo que nós precisamos é ouvir o Senhor Jesus. Tudo o que você precisa é da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra. Então, Pedro estava ali contemplando aquela visão extraordinária. Pedro também foi orar com o Senhor no jardim do Getsêmani, antes de ele ser crucificado, junto com Tiago e João. Eles estavam perto do Senhor Jesus. Então, ele teve uma trajetória entre os apóstolos, ele exerceu uma liderança. Quando chega em Cesareia de Filipe, irmãos, Pedro ele recebe a revelação de Deus o Pai, em Cesareia de Filipe. De quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos abrir aqui, Mateus capítulo 16. Isso vale a pena. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Nem eles mesmos sabiam certo quem era Jesus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus, que vai fazer a obra de Deus. Tu és o Filho de Deus, aquele que tem a vida de Deus. Vida e obra, obra e vida. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou. Olha o que Jesus disse para Pedro, irmãos. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, Pedro. E os outros todos ouvindo, né? Ué, é só para Pedro que ele está falando? Eu estou dizendo para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro. Tu és um fragmento de pedra, tu és uma pedrinha. E sobre essa rocha, essa pedra, esse maciço que sou eu, edificarei a minha igreja. Então o Senhor disse isso para Pedro, diretamente a ele. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja edificada. Vamos ver o versículo 19 juntos. Para Pedro, hein? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Se Pedro não tivesse sido curado, se ele não tivesse passado por esse processo de cura, se não tivesse um capítulo 21 de João na vida dele, ele não teria usado as chaves do reino
para abrir a porta do reino para os crentes judeus e para abrir a porta do reino com a outra chave para os crentes gentios. Se Pedro não tivesse sido restaurado no capítulo 21 de João, do Evangelho de João, se Pedro não tivesse sido reabilitado para a obra de Deus, ele não poderia escrever 1ª e 2ª Pedro. Nós perderíamos uma palavra preciosíssima. Se Pedro não tivesse sido restaurado, irmãos, ele estava caídaço. Se ele não tivesse sido erguido pelo Senhor, levantado pelo Senhor, reabilitado pelo Senhor, curado pelo Senhor, nós não teríamos o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos é a narrativa de Pedro e Marcos escrevendo. Nós não teríamos esse Evangelho. Que perda nós teríamos! Mas o Senhor não desiste dos seus. O Senhor não desiste de você, meu irmão. Pedro cometeu um pecado, irmãos, terrível. Eu não sei se você perdoaria uma pessoa que fez aquilo com o Senhor Jesus. Se ela fizesse isso com você, se você teria forças para perdoar. Ele negou ser discípulo do Senhor Jesus. Ele mudou o nome dele. Ele o chamou. Ele participou durante cerca de 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Comeram, beberam, viajaram juntos. Participou de milagres. Viu a ressurreição de Lázaro. Viu a ressurreição da filha de Jairo. Talita cumi, menina, levanta-te. Dê comida para ela. Ele viu tantas coisas, tantas maravilhas, tantos milagres. O milagre da multiplicação de pães e de peixes. E agora ele nega o Senhor. Ele traiu o Senhor. Mas, irmãos, Deus é amor. É da natureza de Deus. Faz parte dos seus atributos divinos. E assim, irmão e irmã querido irmão, querida irmã, eu não sei qual que é a sua condição, não sei a condição de quem está em casa, qual que é. Há esperança para você. Que João 21 sirva para você, para te salvar, para te curar, para te reabilitar, para te levantar. Hoje, irmãos, nós passamos por situação difícil. Eu não vou falar, vocês sabem o que eu estou me referindo. Tem muitos irmãos em várias cidades, com muitas dificuldades. A igreja, na sua localidade, na sua cidade, se tornou em escombros, um caos. Como diz ali em Lucas 22, ferido o pastor, as ovelhas se espalharam. As ovelhas então estão agora espalhadas, não porque o pastor foi ferido, não por causa disso, mas porque alguém causou um dano na obra do Senhor. Então, que João 21, que você leia João 21, que você se coloque no lugar de Pedro, e que você seja salvo, que você seja reabilitado para a obra do Senhor, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. Não se permita ser um caso perdido. Vamos ver agora Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo... Lucas 22, achei. Versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.
Você sabe que conversão é voltar-se ao Senhor. Se volte ao Senhor, meu irmão. Se volte ao Senhor, minha irmã. Se volte ao Senhor, família. Não se permita ser peneirado por Satanás. O Senhor roga por você, roga pela tua casa. Se levante para fortalecer os seus irmãos, porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. Amém? Agora então, vamos entrar em João capítulo 21. Amém, irmãos? Então aqui nós começamos a ver o processo da cura. Antes disso, eu quero ler para vocês João capítulo 20, que é importante para você compreender também essa porção da palavra. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, na verdade, surgiu Jesus, apareceu Jesus, manifestou-se Jesus, porque como Jesus pode ir se a porta está fechada, se a janela está trancada, se tem telhado, se tem parede, não sei, de alvenaria, só sei que está tudo fechado. Amém, irmãos? Como diz, como que fala quando está compactado a lata, está compactado, como é que fala? Hã? Não é prensada, é fechado, hermeticamente fechado. A casa, porque eles estavam com medo, irmãos, dos judeus, está certo? Veio Jesus, apareceu Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vocês estão com medo? Paz seja convosco. Seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações. Que o seu coração seja inundado da paz do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Versículo 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos, porque o Senhor estava com um corpo ressurreto, corpo transfigurado. É diferente do corpo físico. A voz é a mesma. Podemos dizer que a voz é a mesma, mas o corpo é diferente. Por que eu falo que a voz é a mesma? Porque quando Maria olhou para Jesus, falou, é o jardineiro. Mas quando Jesus falou, Maria, Rabone, que quer dizer mestre. Então eu acho, irmãos, que a voz é a mesma. Tá certo? Mas aqui ele passou, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aí eu me lembro que até mesmo eu mesmo compartilhei um capítulo, uma passagem do capítulo 16 de João, o nascimento do menino. A mulher, quando tem dores de parto, a mulher está em sofrimento, ela está triste. Mas quando a criança nasce, a mãe se alegra, porque viu que nasceu um homem. Isso está em João capítulo 16, versículo 21. Esse homem que nasceu é Jesus em ressurreição. Amém? Então os discípulos se alegraram, cumpriu-se. João capítulo 16, versículo 21. Houve alegria quando eles viram o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor veio para enviá-los, assim como o Pai havia enviado o Senhor Jesus. Enviar para onde? Enviar até os confins da terra. Amém? Enviar até os confins da terra, como diz o Senhor mesmo os enviou nesse sentido. Enviar como em Atos capítulo 1, versículo 8, aqui ó, está fácil de achar para mim aqui. Versículo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor nos enviou, irmãos, para fazer a obra dEle. Qual que é o limite da obra que Deus tem para você? Qual é o seu confim da terra? É a sua família? É a sua casa? É o seu trabalho?
são as pessoas, a sua vizinhança. Qual é o confim da terra para você? Vai e anuncia a palavra de Deus. O Senhor te enviou. Ele soprou-se a si mesmo para dentro dos discípulos como o Espírito que dá vida. Amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja o Senhor. E havendo dito isso, soprou sobre eles, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Eu não entendia muito isso, mas como eles vão perdoar pecado? Só quem perdoa é Jesus. Não é isso. É que agora na igreja, aquilo que foi amarrado no céu, foi amarrado na terra. Aquilo que foi solto no céu, foi solto na terra. Se no reino de Deus na terra, é o reino de Deus onde você está. Se você amarra ou solta, é porque já foi amarrado ou solto nos céus. Porque há autoridade no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui no capítulo 21, fala, depois disso que eu li para vocês. Eles receberam o Senhor, foram salvos, foram regenerados, foram comissionados, receberam uma missão da parte do Senhor, por isso eles foram enviados, são apóstolos do Senhor, para fazer a obra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se. Então, tornou a manifestar-se, porque manifestou-se anteriormente no capítulo 20, aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Quer dizer aqui, irmãos, não é que ele foi para lá, ele já estava lá. Porque ele está em todo lugar, irmãos. Ele está no nosso espírito. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é o Espírito. Apesar de você sentir que Ele cuida de você como se você fosse a única pessoa na terra, Ele está em toda a terra cuidando dos seus. Eu me sinto assim. Eu estou falando para você porque eu me sinto assim. Parece que você está cuidando só de mim. É gostoso, irmãos. É bom ter esse sentimento. Mas eu sei que Ele está cuidando dos seus em toda a terra. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. E estava junto do mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. O mar de Tiberíades, irmãos, tem 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. São 231 ou 232 quilômetros quadrados. Por isso que ele é chamado de mar. Aqui é o lago de Genezaré, é o maior lago de água doce de Israel. É o mar da Galileia aqui, também chamado de Tiberíades, ou lago de Genezaré. 231 quilômetros quadrados, ou 232 quilômetros quadrados, mais ou menos isso. O escritório de Pedro, de João, de Tiago, de André, de Natanael e demais pescadores, que eram de Betsaida, que eram de Caná, cidades próximas do mar de Tiberíades, e que tinham a sua vida passada como pescadores, viviam como pescadores. Essa era a ocupação deles, mas agora a ocupação deles foi mudada. A ocupação deles é ser pescador de homens. Agora eles foram enviados. Mas Pedro, irmãos, está cambaleando, irmãos. Pedro precisava ser curado. Porque você imagina, Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. Na terceira vez que Pedro negou o Senhor, irmãos, isso está ali em Lucas. Ele negou o Senhor. Quando ele olhou, ele estava fora, estava no alpendre. Jesus estava num pátio ou o inverso, alguma coisa assim. Quando ele olhou, ele viu Jesus fixando os olhos nele. Você consegue imaginar essa cena? Ele chegou a negar o Senhor praguejando: eu não sou dele, que abra a terra e eu caia na terra e morra agora se eu for um discípulo dele. Ele praguejou. Na terceira vez, o Senhor estava ali, olhando fixamente, cravando um olhar no coração dele. Ele
se entristeceu e chorou amargamente. Ele ficou detonado. Ele ficou abalado. A condição espiritual dele, a condição pessoal dele, irmãos, ele estava em cacos, totalmente quebrado. Mesmo o Senhor vindo, falando, enviando, ele não tinha forças. Pelo que ele viu, ele precisava ser renovado, ser revigorado, ser restaurado, ser reabilitado para a obra de Deus. É o que muitos de nós precisamos, em muitas vezes, da nossa experiência pessoal. Você que, às vezes, os irmãos ficam, se deixam abalar por situações, por cenas, por cenários, por pensamentos. Satanás está querendo te peneirar. Satanás está querendo te derrotar. Não argumente com ele, não fale com ele. Esses pensamentos não são seus pensamentos. São os dardos inflamados do maligno, atuando em você. Expulse Satanás. Se volte para o Senhor. Se converta a Ele. O Senhor orou por você, faça a sua parte, se converta a Ele. O Senhor rogou por ti, ao Pai, faça a sua parte, porque o Senhor falou, quando você se converter, quando se converteres, você vai fortalecer a fé dos seus irmãos. Sim, Ele orou, Ele rogou por você, agora você tem de se converter, você tem que se voltar para Ele, para fazer a sua parte. Deixar de ser aquele irmão, ó Deus, ó dor, ó azar, ó não sei o que lá, ó não sei o que. Um moribundo, cambaleante na fé. Irmãos, vamos voltar o nosso coração para o Senhor. E vamos ser curados. Versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, olha as figuras aqui. Tomé, chamado Dídimo. Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de Zebedeu, João não escreveu o nome dele aqui, né? Falou, Tiago e João, um é João. Os filhos, ele nem colocou o nome dele aqui, João. Também não colocou em outras oportunidades, tá bom? E mais 2 dos seus discípulos, não sabemos quem são esses outros 2. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Ele não mandou ninguém pescar, mas ele era o líder. Ele era um influencer. Ele era um influenciador. Disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Eu sei que você está caidaço, você não está bom, mas nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, embarcaram. E naquela noite, porque a noite é o melhor momento para se pescar, porque eles sabiam disso. Dava muito peixe à noite. Então dava muito peixe, eles saíram para pescar, porque durante o dia eles iriam vender o produto da pesca deles. Mas eles nada apanharam. Aqui, irmãos, está o primeiro milagre. Lançaram a rede à direita, lançaram à esquerda, lançaram para trás, lançaram para frente, lançaram para o alto, a noite inteira. Não pegaram nada. A vocês que são pescadores, não vou pedir para levantar a mão. Não pegaram um bagrinho. Não pegaram um piauzinho. Não pegaram um lambari. Como Piracicabano fala, lambari. Tá certo, irmãos? Um milagre, pescadores profissionais não pegaram nada. Sabe por quê? Porque Jesus se comunicou com a sua criação. Para que a sua criação, no caso, os peixes, se afastassem daquelas imediações. Se afastem daquele barco lá. Está vendo aquele barco ali? Se afastem. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Não sei se vocês se lembram, quando teve o tsunami, eu estava meditando com essa questão, né? Aí eu lembrei do tsunami. Quando teve aquele tsunami, aquelas ondas enormes lá na Ásia, você sabia, eu li sobre isso, que os animais antes do tsunami, eles subiram montanha acima e não morreram? Vocês sabiam disso? Os animais pesados como búfalos. Procure isso na internet. Eles subiram
O povo está lá, né, dançando carnaval, né? Carnaval, tudo lá, né? Na praia, tudo, um som, fumando, bebendo, comendo, se dando em casamento, fazendo 1001 ali. Entendeu? Mas o Senhor teve uma comunicação com a sua criação e os salvou. Assim como o Senhor teve uma forma de se comunicar com os peixes. Porque os demais pescadores que estavam naqueles 231, 232 quilômetros quadrados, pescando, porque era o horário do trabalho deles, aqueles pegaram peixe. Mas, tudo o que você fizer sem o Senhor, sem a direção do Senhor, não tem bênção. Tudo que você fizer em si mesmo, tudo que você fizer na sua vida da alma, todas as decisões infantis que você toma, ficando em si mesmo, fazendo, você não espera nem resposta do Senhor em oração, vai fazendo, o outro fez, eu vou fazer também. Você não tem a bênção de Deus. Então esse aqui foi o primeiro milagre. Nenhum bagrinho, nada. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Na verdade, irmãos, Jesus estava no barco com eles. Passou a noite inteira ali com eles. Joga para cá, joga para lá, joga para lá, e o Senhor com eles ali. Porque o Senhor soprou-se para dentro deles. O Senhor não te abandona nunca. Ele nunca vai te abandonar. Você pode abandonar o Senhor, mas Ele não deixa você. Nunca! Porque Ele entrou no seu espírito. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Por quê? Porque estava com seu corpo transfigurado. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Ou o Senhor falou, né? Já devia estar meio assim, né? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Tudo o que você fizer debaixo da direção de Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Tudo o que você fizer debaixo da orientação do Senhor, questão familiar, questão profissional, questão pessoal, tudo, vida da igreja, entre os irmãos, tudo que você fizer no Espírito, fizer como resultado de oração, tudo que você obteve o sim do Senhor para fazer, tudo que você fizer, você não vai dar cabeçada. Você não vai errar. O problema é fazer as coisas, entrar em determinados sites, ver determinadas coisas na internet, se abala, e aí fica caidaço. O que nós devemos fazer, irmãos? Agora, para que o diabo não te penere, se converta ao Senhor, porque Ele já orou por você, para se você voltar para Ele. Amém? Vamos seguir aqui então. Então lhes disse: lançai a rede, versículo 6, à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Aqueles homens fortes, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, que é João, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste. Quer dizer, ele colocou a roupa de cima. Não é que ele estava nu, não, tá? Ele colocou a roupa de cima, tá? Porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, cerca de 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali brasas, e em cima peixes, e ali também pão. Irmãos, o Senhor pescou na terra. Pescou na terra. Porque esse peixe aqui não tem nenhum dos 153 peixes. O Senhor já está preparando comida para eles. Preparando peixe para eles. Irmãos, que coisa maravilhosa. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bondoso, irmãos. O Senhor não falou para os discípulos: o que vocês estão fazendo aí? Eu chamei vocês, eu enviei vocês. O Senhor não repreendeu os discípulos.
não deu dura neles. O Senhor supriu com graça, com amor, com vida. O Senhor pastoreou aquelas ovelhas. O Senhor cuidou delas com amor. E aí, esse é o terceiro milagre aqui, né? Havia brasas em cima e peixes. Primeiro milagre, não pegaram peixe nenhum. Segundo milagre, durante o dia, pegaram 153 bitelas, grandes peixes. É não é conversa de pescador não, hein? Isso não é conversa de pescador. 153 grandes peixes. E a rede não se rompeu, um milagre. Terceiro milagre, chegaram na praia em terra, já tinha pão ali e peixe sendo assado. O que significa? Vocês não precisavam disso. Eu cuido de vocês. Eu sou capaz de suprir aqueles a quem eu envio. Eu cuido dos meus um a um. Eu vou cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Você é meu. Eu ministro a você. Eu supro você. É isso que o Senhor está falando para eles, sem dar dura, sem reclamar, sem murmurar. Esse é o nosso Senhor Jesus. Você fez a maior caca, Ele vem te suprir. Ele vem cuidar de você. Mas não é por isso que você vai continuar fazendo caca não, hein? Tá certo? Não faça não. Tá certo? Aí, eu estou no 10 agora, né? Disse-lhe Jesus, trazei aí alguns dos peixes aí que acabaste de apanhar, vai. Mas vocês podem trazer, sabe por quê? Porque foi debaixo da minha bênção. Fui eu que mandei vocês lançar lá. Esse aí você pode trazer. Porque foi debaixo da minha bênção, debaixo da minha direção, debaixo da minha orientação. E aí, irmãos, levaram ali alguns peixes, né? E Simão Pedro, versículo 11, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Um milagre. Disse-lhes Jesus, vinde, comei, vamos fazer o desjejum, vamos comer juntos. O clima não estava pesado. Não estava pesado. Havia um clima, o clima da presença do Senhor no meio dos seus discípulos, servindo pão e peixe para cada um deles. É igual os irmãos oraram na mesa. Nós somos merecedores? Não. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor tem compaixão de nós. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Acho que eu preciso tomar alguma coisa aqui, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Já estamos terminando essa parte. Falei para o Xande, mas tudo bem. Avisei antes, né? Vamos lá então. Ó, Simão Pedro entrou no barco, arrastou 153 anos. Vinde e comei, versículo 12. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. O serviu primeiro. O serviu primeiro. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Olha, irmãos, as virtudes humanas, esse homem de virtudes elevadas, serviu-os primeiro com amor. Tá certo, irmãos? Se fôssemos nós, o clima ia estar pesado, né? Agora aqui, ó. 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Sabe, irmãos, você não pode se esquecer de uma palavra. O Senhor Jesus é capaz de trazer à existência as coisas que não existem. Foi exatamente isso que ele fez. Não existia peixe, não existia brasa, não existia pão. O Senhor trouxe a existência. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora vamos entrar. O Senhor vai agora. Pedro já
já está amaciando a coisa ali, já está acertando a coisa, o ambiente já está bom, o Senhor está com eles, tá certo? Mas agora nós entramos no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, olha, não perguntou a Cefas, é o nome dele, é Simão Pedro, mas ele perguntou Simão, filho de João, não chamou ele de Pedro. Você é o seu homem natural, né, Pedro? É Simão, né? Amas-me mais do que estes outros? Por quê? Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 33. Disse-lhes Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Pedro falou no meio de todos. Por isso que Jesus falou, amas-me mais do que estes outros? Porque ele falou que se ele morresse, ele ia morrer junto com ele. Eu não te negarei. E amar aqui, a palavra aqui, amar aqui é agapau. É o ágape flexionado, né? Agapau. Amas-me mais do que estes, mesma palavra grega. Ágape é o amor incondicional. Ágape é o amor sacrificial, que te torna apto a morrer pelo seu próximo. Por isso eu estou perguntando para ele, amas-me, agapais-me, ou agapis-me. Fica melhor assim, agapis-me. Quer dizer, você me ama com amor sacrificial, mais do que esses outros, que são os outros aqui, Natanael, está tudo aqui, Natanael, esses outros 2 aqui, está Tiago, você me ama mais do que esse? Tomé está aqui, você me ama mais. Você falou lá, não falou que morreria comigo? Ele respondeu, sim, Senhor, eu te amo mais do que todos eles. Não falou isso. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Não falou ágape. É um amor, é um pouco mais do que, é mais do que gostar. Mas não é um amor que te habilita a morrer pelos outros. É um nível de amor mais baixo. Então ele foi sincero, eu te amo, Senhor, mas eu não te amo com amor sacrificial, Senhor, eu não te amo. Ele lhe disse, mesmo com esse amor, apacenta os meus cordeiros, cuida dos meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, Simão, presta atenção, Simão, não é Cefas, Simão, o velho homem, o homem natural, o autoconfiante, o orgulhoso, o Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, tu me amas? Agaspe-me, amas-me? Você morre, é capaz de morrer por mim? Você tem amor para isso? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que te filéu. Eu te amo, mas não com esse amor. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Os cordeiros são os crentes novos, que foram gerar cordeirinhos. E as ovelhas, somos os mais velhos aqui, as ovelhas, que precisam ser pastoreadas. E os cordeirinhos que precisam ser apacentados. Apacentar é dar comida. Pastorear é dar direção. Tem que dar direção para as ovelhas. Para os cordeirinhos precisa dar comida para eles. Também para as ovelhas também precisa apacentar, que a gente vai ver agora, a seguir. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, Simão, velho homem, orgulhoso, autoconfiante, eu sou capaz, eu posso fazer, eu sou bom, eu sou. Filho de João, tu me amas? Só que agora na terceira vez o Senhor Jesus pergunta para ele, tu me filéu? Tu me filéu? Eu já tinha falado que eu filéu você, eu amo você. Mas na terceira vez ele perguntou, você me filéu mesmo? Você me ama mesmo? Olha que situação que Pedro estava. Você disse que me ama com amor filéu, mas você me filéu mesmo? Você me ama? Você tem um pouco de amor por mim? E aí o que aconteceu, irmãos? Pedro entristeceu-se. Aí o Senhor pegou com ele.
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Aqui também me parece que é filéu esse tu me amas. E respondeu-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmãos, o Senhor está aqui curando o coração de Pedro. Para curar, precisa de abrir, precisa limpar as válvulas, está tudo entupido, precisa tirar o que está entupido, precisa abrir o seu coração, precisa curar o seu coração, para que você possa me amar, para que você possa servir na igreja, para que você possa apacentar e para que você possa pastorear. Então é apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas e é apacentar as ovelhas. Tá certo, irmãos? O que é isso? Nós fomos enviados para fazer isso, para cuidar dos irmãos, para cuidar da igreja, para cuidar daqueles, para fortalecer a fé dos nossos irmãos. Amém, irmãos? O Senhor te enviou para isso. O Senhor me enviou para isso. O Senhor precisa curar o coração dele. Então, você me ama. Você me ama. Você me ama 3 vezes. Porque ele negou o Senhor 3 vezes. Porque cuidar das coisas de Deus, cuidar da igreja, é uma questão de amor. É uma questão de amor. Nós vamos cuidar dos irmãos com amor. Amém, irmãos? E João viu, ele veio e cuidou de mim com amor. E agora ele me encoraja a cuidar das ovelhas, cuidar dos seus cordeiros com amor. É tudo o que eu preciso da presença dele. É tudo o que eu preciso do falar direto dele. Ele foi curado, ele foi restaurado, ele foi reabilitado. E aí nós vemos aqui no versículo 18. Em verdade te digo, Pedro, para Pedro, Jesus falando ainda, na frente de todos, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Quer dizer, o Senhor falou: você disse que morreria por mim, né? Não é isso que você falou? Foi isso, Senhor, foi isso que eu falei. O Senhor Jesus falou: agora eu vou te habilitar a morrer por mim. Eu vou te capacitar a morrer por mim. Eu vou te dar vida. E no final de tudo, Pedro foi martirizado. Ele morreu como um mártir para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quando você é moço, então, ali você fez o que você queria, Pedro. Você estava solto, vai. Mas você vai crescer em vida. Você vai amadurecer. E você, com a vida divina, com a vida eterna, com o crescimento de vida, aí sim, você vai estar apto a ser um mártir. E é exatamente isso que vai acontecer para a glória de Deus. E depois o Senhor falou para ele: segue-me! O Senhor tinha que falar para ele. Não era para todo mundo junto. Não era ir a Pedro, o anjo falando, mandando a mensagem. O Senhor tinha que falar pessoalmente para ele: segue-me. Como o Senhor falou para ele, lá no mar da Galileia, ali mesmo, né, onde eles estavam, falou novamente para ele: segue-me. É um chamamento renovado. Amém, irmãos? Então, eu vou parar por aqui. Tem a outra sequência aqui, tá certo? Então Pedro, voltando, se viu que também ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava, só vou ler, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Esse é o João, né? Vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quer dizer, o Senhor está falando, não se preocupa com ele. Então, às vezes a gente fica olhando muito para os irmãos. Não vamos ficar olhando, não vamos ter problema com os irmãos. O Senhor tem uma ministração. O Senhor tem uma administração para cada irmão.
Se o Senhor deu isso para você, amém. Se o Senhor deu isso para o outro, amém. O Senhor tem a sua administração para com cada irmão, não vamos ter problema por causa disso. Tá certo? Então, Pedro, não se preocupe com isso. Tá certo? Não se preocupe. Jesus falou, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Tá certo? E aqui se eu quero que ele permaneça. Aí o pessoal falou, olha, João vai permanecer até a volta do Senhor, mas não era isso que fala na sequência. Então se tornou corrente, versículo 23, entre os irmãos, o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quer dizer, se ele quer, é condicional. Se o Senhor quer. Se ele não quer, vai dormir. Vai descansar. Mas se ele quer, vai permanecer até a volta do Senhor. Amém, irmãos? Então agora eu entrego a reunião. Não sei se tem tempo. Tem tempo? Então os irmãos, venham compartilhar. Amém? Você que é um Pedro, você que é, na verdade, um Simão, tá certo? E que muitas vezes é Simão e que poucas vezes é Pedro, venha dar o seu testemunho. Como o Senhor tem curado você. Amém? Como o Senhor te ama. Amém? Amém. Amém, irmãos? Pedro recebeu um chamamento do Senhor ali no Mar da Galileia, começou a seguir o Senhor, teve muitas dificuldades, né? Fez muitas coisas que não eram adequadas. E até no final aqui desse relato de João, Pedro ainda toma umas atitudes em si mesmo. Mas graças ao Senhor, o Senhor o buscou. Graças ao Senhor, o Senhor trabalhou na vida dele. Irmãos, nós também fomos chamados para seguir o Senhor. E graças ao Senhor, como Pedro, nós também erramos, nós também temos nossas dificuldades, nós também muitas vezes não entendemos aquilo que o Senhor quer fazer, mas eu sinto que nesta manhã, o Senhor renovou o seu chamado. O Senhor falou para mim novamente, segue-me. E eu quero seguir o Senhor. Irmãos, não vamos olhar para outros, não vamos olhar para outras coisas, vamos olhar para o Senhor. O Senhor falou para mim, e eu creio que Ele também está falando para cada um de nós. Eu já falei, e vou repetir, siga a mim. Eu quero seguir o Senhor. Irmãos, vamos seguir o Senhor. Amém, irmãos. Ontem nós, na Casa 2, cantamos o hino de 2 Crônicas 7, 14 e 15, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Depois o irmão também leu em João, né? Em Lucas 22, quando o Senhor fala a Pedro, né? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lá o Senhor fala para todo o povo, né? Se converter a Ele, se humilhar, se arrepender. E aqui Ele fala pessoalmente para nós, que nós nos convertamos ao Senhor. Amém. Mas
para o nosso desfrute? Sim, para o nosso desfrute, para a nossa comunhão íntima, para que as nossas raízes, como foi dito sexta-feira, sejam aprofundadas. Mas também é para cuidar dos irmãos, fortalecer os irmãos. Vivemos um momento que nós precisamos estar ombro a ombro, um encorajando os outros. Amém. Amém, irmãos. Eu chorei demais essa reunião, mas é de gratidão. Gratidão porque eu estava aqui, gratidão porque eu ouvi essa palavra, gratidão porque o Senhor pode me curar e eu quero receber a cura. Muitas coisas vão deixando a gente caidaça. E, no meu caso, eu vejo que são as atribuições diárias, o cansaço, a sensação de que não vou vencer, mesmo no meu trabalho, tendo meus superiores ali toda hora me dizendo que meu trabalho é lindo, que eu faço meu trabalho muito bem, que eu sou muito dedicada. Mas eu nunca me acho à altura. Eu sempre quero mais, então é muito difícil lidar com uma autocobrança e é muito difícil lidar também com as situações do dia a dia, situações domésticas, situações, os afazeres. É sempre aquela sensação de que eu não vou vencer tudo aquilo. E isso tem me deixado muito triste, e juntando a isso o cansaço do final do semestre letivo e muitas coisas para serem concluídas, e isso estava me deixando muito, muito triste. Mas, nessa manhã, Senhor Jesus, eu recebo a Tua cura, eu quero a Tua cura para a minha vida, eu quero continuar nesse caminho e eu não vou permitir que eu sou um caso perdido para o Senhor. O Senhor precisa de mim e eu quero viver para cuidar dos meus irmãos e das minhas irmãs. E eu sou muito empática com Pedro, quando eu fico pensando que eu, quando falo ou faço alguma coisa para uma pessoa próxima, uma pessoa que eu amo, alguma coisa negativa, ou faço algum comentário, eu sofro demais com aquilo. E eu fico imaginando o Pedro, quando o Senhor olhou para ele, e eu sempre lembro disso. Senhor Jesus, que nós possamos ser aqueles que se dobram, aqueles que imploram pela cura do Senhor, e que são curados. Louvado seja o Senhor. A gente vê que aquilo que o Senhor faz na vida dos seus, na vida de Pedro, na vida de Davi, na vida de cada um de nós, não é só com o objetivo de nós mesmos, mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Louvado seja o Senhor. Nós somos uns para os outros. Há muitos anos atrás, eu cometi um pecado, não falar uma mentira, alguma coisa tão simples. E, assim como Davi, isso doeu muito em mim. Eu me arrependi profundamente. Doeu, e toda vez que eu lembro, é uma coisa, como eu gostaria que nunca tivesse isso acontecido. E agora, quando aconteceu as coisas comigo lá em casa, com meu filho, com a minha esposa, eu ficava pensando, será que tem a ver com isso, né? Será que tem a ver com essa coisa? E em todos esses momentos, eu também lembrei de Davi e ganhei algo do Senhor no Salmo 51, quando ele faz a sua confissão e tal, quando ele se arrepende amargamente e tudo, e espera que o Senhor mude o seu coração e que o Senhor o livre de pecar e tal. E além disso, lá no Salmo 51, o Senhor também mostra algo que tem muito a ver com o que ele fez com Pedro. Porque não é só, ele não só, a expectativa do Davi, que refletia o que o Senhor quer nos ensinar também, para que a gente aprenda a conhecer o Senhor e o que Ele é, o que Ele pode fazer em nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos colocassem Salmo 51, acho que é o versículo 11, depois de ele se arrepender, tudo, e... Não, acho que não é o 11. O 12, vamos ver. O 13. Ele fala, depois de se arrepender, tudo, de pedir para o Senhor purificar, tudo, ele fala ainda, então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores se converterão a ti. Essa mesma pessoa que caiu lá para baixo, o Senhor nos ensina através desse irmão que caiu lá embaixo, que esse é o coração do Senhor. Essa mesma pessoa pode ensinar os transgressores e fazê-los se converter ao Senhor. Veja que trabalho que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Isso aconteceu com o Pedro. Pedro também ali fez tudo aquilo que ele fez, negou o Senhor depois de ter feito tanta coisa. Eu não tive toda essa experiência de Pedro, não vi todas essas coisas, mas o Pedro ali, como deve ter doído no coração dele. Puxa, eu neguei esse Senhor que eu acompanhei, esse Senhor tão maravilhoso. Deve ter doído muito no coração dele. E o Senhor fez essa obra. O Senhor não só mostrou para Pedro como ele perdoa. Está perdoado. Que bom que estou perdoado. Vou ficar sentado quietinho lá no meu cantinho. Que bom, estou aliviado porque estou perdoado. Não. Mas esse mesmo Pedro que caiu nessa condição, o Senhor falou, quando se levantar, você vai fortalecer os seus irmãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Amém. Apacenta as minhas ovelhas. Você, Pedro, que me negou, fortalece as minhas ovelhas, apacenta, cuida delas. Irmãos, isso é para cada um de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje, durante canção dos hinos aí, quão doce é o Senhor, né? O Senhor, o teu dulçor, né? Aquela coisa tão bela. Esse é o nosso Senhor tão doce. Louvado seja o Senhor. E com toda essa doçura, todas essas riquezas de detalhes do coração do nosso Senhor, do que Ele faz em nossas vidas e do projeto seu, que é a igreja, toda essa beleza do Senhor, eu tenho vontade de fazer uma proclamação. Aleluia. 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 Amém. Amém. Aleluia. Essa experiência de Pedro, nós, como Odete leu, né? Realmente nós conseguimos enxergar essa experiência de segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, né? Queria reler para os irmãos da King James. Fala assim: então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Pedro, o Senhor pôde curar a terra dele, mas por quê? Porque o Senhor encontrou um coração nele. Um coração que se humilhou, um coração que buscou o Senhor, se afastou dos seus maus caminhos, e aí o Senhor pôde perdoar o seu pecado. Ó Senhor Jesus, também os seus erros. Essa é a nossa experiência, irmãos. O Senhor, Ele quer curar. Ele quer fazer, mas Ele precisa encontrar um coração arrependido. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmãos, também estou sem palavra. Tudo que o Senhor falou hoje para mim, sabe, esse amor, esse cuidado, Pedro negou Ele. Quantas vezes eu neguei também o Senhor? E mesmo assim, o Senhor está me amando, está me buscando, Ele me resgatou, me salvou e continua me salvando. Hoje essa mensagem foi para mim. Ó Senhor Jesus, é como o irmão Alexandre falou na sexta-feira, que a gente tem que ter o cantinho nosso ali com o Senhor, tem que ter aquela intimidade com o Senhor.
E eu estava tendo essa experiência que parecia que eu estava tão longe, eu orava, o Senhor não vinha perto de mim, não acontecia nada. Daí eu falava assim, o Senhor, Ele é oculto, né? Ele trabalha em oculto. E aquilo me confortava, mas eu queria ouvir a voz do Senhor. E eu queria ouvir o Senhor falar comigo, que Ele não estava triste comigo. Muitas vezes eu prometia fazer uma coisa e não fazia. E preocupada com tantas coisas, como a Silvana falou, as coisas terrenas, as coisas da terra que a gente tem que pensar, né? Mas aqui o Senhor fala, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Amém. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Ele falou que Ele ia cuidar de tudo, né? Mas a gente precisa cuidar dessa raiz, como o irmão falou. Essa raiz tem que estar profunda, irmãos, porque quando o sol vier, não queimar e eu morrer, né? Então nós precisamos estar buscando o Senhor, comendo do Senhor. Amém. Esse livro que nós estamos lendo, Comer o Senhor, ele é muito rico. Ele fala, não fica orando para curar o seu esposo, não fica orando para que o Senhor cure o seu filho, acalme seu filho, ou sua esposa, ou seu esposo. Coma do Senhor, coma somente do Senhor, e as coisas o Senhor fará, né? Como Pedro, ele estava muito arrependido. Eu nem queria imaginar estar no lugar dele prometer que ele ia ficar ali fiel ao Senhor e ele negar tudo. Mas o Senhor foi lá, o Senhor perdoou e deu ainda encargo para ele cuidar das ovelhas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor respondeu para mim hoje. Como é grande o seu amor. Ó Senhor Jesus, o Senhor não desiste de nós, irmãs. Não desiste de nós, irmãos. Ele está sempre cuidando. Vem em situações, para quê? Para que a gente busque mais Ele, ore mais, tenha mais comunhão com Ele. Muito obrigado, Senhor. Bem, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, né? Vejo que eu também preciso buscar o Senhor. Amém. Essa palavra foi um bálsamo na minha vida. Amém. Vejo que o Pedro falou, né, amor filéu. Vejo que realmente eu preciso ter mais fé no Senhor. Amém. Essa palavra me curou. Uma época eu só vi que reunião só do presente e não conseguia desfrutar, porque nossa mente é perigosa. Amém. Realmente o Senhor tem que nos lavar com o sangue do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Aleluia, irmãos. Eu toquei em 2 pontos. Como que o Senhor é lindo. Amém. Como que o caráter dele é amoroso, misericordioso, e ele tem paciência com os Pedro da vida. Amém. Ele foi lá, o Pedro falou, vou pescar, e todos os outros foram junto com ele. E o Senhor foi lá. O Senhor deixou pão e peixe pronto para ele e tratou ele de um jeito tão amoroso que nem uma mãe quando o filho está com fome. O Senhor é bom demais, mais do que a gente pensa. Amém. E quando a gente lê esses versículos aí, a gente vê o quanto que Ele é bom. Vê o caráter dele, a gente só pode se prostrar e dizer, Senhor, obrigado. Nós não merecemos tanto amor, tanta misericórdia, tanto cuidado amoroso do Senhor. Porque nós somos tudo Pedro narigudo. Teve um irmão que falou que o Pedro é narigudo. Tudo ele botava o nariz da frente. Tudo ele queria resolver, responder, né? Então, eu fiquei feliz, muito feliz, com aquele olhar maravilhoso do Senhor, que ele olhou para Pedro ali. O Senhor tinha acabado de ser julgado injustamente. Tinham arranjado 2 testemunhas falsas ou mais lá para conseguirem condenar ele. Ele tinha acabado de sair
de dentro da casa lá do sumo sacerdote, foi no pátio e olhou para Pedro. E o olho do Senhor fez o Pedro se arrepender e chorar amargamente. Amém. O Senhor é cheio de amor. Amém. A gente só pode agradecer. A gente só pode agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Cada vez que eu vejo a morte e ressurreição dele, eu fico emocionada. Eu falo, nós não merecemos, mas o Senhor é bom demais. Amém. O Senhor foi buscar aqueles que não estavam buscando por Ele. Amém. O Senhor amou aqueles que não eram tão fiéis a Ele. Até o fim. E amou até o fim. Amém. Ai, e eu fiquei com medo, porque uma vez eu disse para o Senhor, Senhor, até minha última gota de sangue eu vou derramar para o Senhor. Daí esses dias eu falei para o Senhor, Senhor, não leve em consideração. O Senhor sabe que eu estava exagerando. O Senhor sabe que eu estava no meu orgulho. Ai, como que é duro isso, né, irmãos? Por que que o inimigo foi querer peneirar o Pedro? Porque ele estava orgulhoso, ele achou que ele era melhor do que os outros 11, né? Ele achou que ele amava mais o Senhor do que os outros 11. Achou que ele até podia morrer pelo Senhor. Depois, quando ele percebeu que ele não era assim, que ele negou o Senhor, ele ficou para baixo e falou, vou pescar. Chorou amargamente primeiro, né? Graças a Deus pelo arrependimento do Pedro. E graças a Deus por Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E eu fiquei lembrando ontem e hoje que o Senhor morreu e ressuscitou. Lembrando aquele versículo. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Sim. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ontem nós cantamos aquela música que a irmã falou dela, a Odete falou da música, né? Senhor, não deixe que eu escolha sozinho sem ti, a gente não pode fazer nada alheio sem Ele. Nós somos para estar unidos com Ele. Ele está dentro de nós, Ele quer tomar a direção. Ele é o Senhor. Ele é o nosso dono. Ele fala, é isso, daí a gente vai atrás. Assim que o pastor faz com as ovelhas. E eu estou demorando de novo, irmão. Desculpe. Oh, Senhor Jesus. Amém. Sou eu, né, Jamil? Amém. Quer que seja eu? Não. Amém. Não. Irmãos, eu resumo esse final de semana, sexta, ontem e hoje, minha palavra-chave, Alexandre, com 2 versículos. Irmãos, é a graça de Deus mesmo. Amém. Joel 2,13 diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade. E Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Na sexta-feira nós vimos a questão de nós termos uma vida não rasa ou superficial, mas profunda, não foi? É uma questão muito pessoal. Ontem nós ouvimos a questão da oração, também é pessoal. Se eu não tiver uma vida de oração diante de Deus, embasado na palavra, não tem como. Pessoal, certo?
E hoje nós ouvimos a palavra, a pergunta do Senhor para Pedro, da primeira para a segunda pessoa. Tu me amas? Também é individual, irmãos. Pedro disse no seu ser natural, eu moro por você e mais do que todos os outros. Ele ainda não tinha o Espírito. Falou, Pedro, eu orei por você. Porque Satanás quis te destruir. Quando você se converter, você cuida dos demais irmãos. E aí, em João 21, ele já tinha o Senhor dentro dele. Pedro, você me ama agora? Falou, Senhor, tu sabes que eu, filéu. Ele não conseguiu alcançar o amor ágape de Deus. Aí, no versículo 17, o Senhor desceu o nível de Pedro. Pedro, você, filéu-me. Ele disse, Senhor, sim, tu sabes todas as coisas, eu, filéu-te. Você teve que descer no nível dele, porque ele foi para o mundo, voltou à sua vida de pescaria, mas o Senhor, irmão, não nos abandona. Aleluia! Ele foi atrás de Pedro, estava com eles no barco, só esperou a noite toda. Trouxe para a praia e falou, aqui você tem tudo que vocês precisam. Irmãos, o amor de Deus restaurou o amor em Pedro. Para ele poder cuidar dos irmãos, cuidar das ovelhas, né, os cordeirinhos, e cuidar também de mim, das ovelhas. Cada um de nós aqui, irmãos, sabe da sua situação. E se acha, comigo não tem jeito, sou um caso perdido. Não! Para o Senhor não tem caso perdido, irmãos. Pedro foi restaurado e tornou-se o homem que foi. Não foi assim, irmãos? Vemos ali em Atos capítulo 2, coisa linda, irmãos. Isso mostra que Deus restaura qualquer pessoa. Basta que haja um coração de arrependimento, um reconhecimento que a força natural não resolve. Mas apenas e tão somente o Senhor dentro de nós, irmãos, é que nos capacita, nos habilita a amar os irmãos. Porque a igreja que Deus entregou para Pedro, ele comprou com o seu próprio sangue. Apacente, cuide, alimente. E para nós não é diferente, né? O Senhor, ele quer nos chamar de servo fiel e prudente, aos quais ele quer confiar os seus conservos. Para dar o alimento certo, na hora certa, na dosagem adequada. E naquele dia, irmãos, seremos pelo Senhor galardoados. Amém. Que bom, irmãos. Esse final de semana para mim foi maravilhoso. Amém. Palavras, palavras, palavras e palavras de vida para nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Graças ao Senhor pelo capítulo 21 de João. Igual o Remilton explanou, João poderia ter acabado no capítulo 20, mas foi acrescentado 21 para a restauração de Pedro. Interessante que logo no início de João, primeiro capítulo 1 já fala de Pedro. Pedro é chamado no capítulo 1. E João 21 termina com Pedro. Então, realmente, Pedro é muito especial para o Senhor. Aqui, lá nós lemos, né, Milton leu para nós Mateus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão. Esse mar da Galileia aqui, né, Mateus chama de Galileia, e João chama de Tibíades, mas é o mesmo, né? É o mesmo lago. Aqui fala mar, mas é um lago, grande lago, né? Então, é assim, interessante. Aonde ele foi chamado, que ele foi chamado para ser pescador de homens. No finalzinho ele se tornou um pescador, voltou a ser pescador de peixe, né? E ainda levou os colegas dele. Mas graças ao Senhor pelo final do capítulo 21, igual os irmãos compartilharam, Pedro foi restaurado. Graças ao Senhor que sempre na nossa vida vai ter o capítulo 21 de João, para que o Senhor possa nos restaurar. Amém, irmãos? De fato, o capítulo 21 de João me chamou a atenção aqui também, né? Palavra maravilhosa, mas assim, sintetizando, né? Aqui no versículo 3, né? Eu, quando estou em mim mesmo, vou pescar. Senhor Jesus. Mas quando busco o Senhor, a comunhão com o Senhor, né? Quando estou na presença do Senhor, o que acontece? 6. O Senhor fala para mim, lança a rede ali. Faz o que eu estou falando para você, né? E assim a coisa vai acontecer. Você vai ser suprido, né? E ainda no 12, o Senhor complementa. Vinde e comei. Amém. Jesus é o Senhor.
Aleluia. Graças ao Senhor. Irmãos, eu queria... nós demos boas-vindas ontem, mas hoje, com todos os irmãos aqui, queríamos dar boas-vindas ao José Luiz e à esposa Sônia. Por favor, fiquem em pé. Um casal. Amém. Esse casal de irmãos, eles têm acompanhado as nossas reuniões, né? Desde há muito tempo já. E eles sentiram de vir para cá para ter comunhão conosco pessoalmente. Então, em nome de toda a igreja, nós damos as boas-vindas e queremos acolhê-los bem sempre. Voltem sempre. Amém? São de Cafelândia. Alguém já foi para Cafelândia? Deve ter café lá. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, no final de semana que vem, a partir do dia 5, nós vamos ter as férias com Jesus. É um evento com as crianças, com as famílias, com os pais, certo? Algo bastante importante para as famílias. E nós pedimos que os pais fiquem atentos aos grupos do WhatsApp das classinhas. Muitos avisos ainda serão dados ali e vocês precisam estar atentos. E os irmãos, demais irmãos, podem chegar aqui e ver algumas coisas diferentes, algumas bexigas, alguns ornamentos diferentes, alguma coisa preparada para as crianças. Mas, irmãos, vamos entender que é o momento das férias com Jesus, que vai do dia 5 até o dia 9, certo? Então, final de semana e depois segunda e terça, tá? Então, vai ter atividades com as crianças aqui na Casa 1. E de sexta para sábado, as crianças vão dormir aqui. Quando eu falo aqui, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tá? Então, vamos fazer uns arranjos aqui, etc e tal, e as crianças vão dormir aqui. Tá bom? Ó Senhor Jesus. Irmãos, tudo isso é para reforçar esse ambiente de igreja. As crianças estão incluídas, os jovens estão incluídos, todos nós estamos incluídos. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Então esse é um aviso, os irmãos estão vendo aí, né? Férias com Jesus. Tem acampa dentro e nesses dias que eu falei, ó, de segunda a terça, é esse horário aí, né? Das 13h30 às 17 horas. Amém. Irmãos, os irmãos que fazem as reservas de almoço estão pedindo para lembrar os irmãos a necessidade de fazer a reserva. Se vocês fizerem reserva, vamos falar assim, chegar no sábado, deu 200 almoço, a gente pode comprar mais alimento, não tem problema. Deu para entender? Mas chegando no sábado, eu digo na sexta-feira, sábado de dia ainda, mas chegar no sábado à noite, aí já não dá mais para fazer mais nada praticamente. Então nós pedimos aos irmãos, tão logo abra no grupo lá para você fazer a reserva, faça a reserva do almoço, tá bom? Para a gente não ter problema. A partir de quinta-feira já está colocado lá, para a gente fazer a previsão e não ter problema, tá? Nós estamos trabalhando com um valor bastante justinho, por isso que nós precisamos dessa previsão. Amém, irmãos? Amém. Ok? Tudo certo? Amém. Hoje tem reunião de jovens. Aí, vivendo em união. Hoje é na Casa 1, às 17 horas. E aí eu queria falar para os irmãos que, juntamente com as férias com Jesus, vai ter também um final de semana com palavras. As reuniões vão ser nos horários normais, a não ser que somente muda a questão da Casa 2, reunir aqui também no sábado. Amém, irmãos? Amém. Irmãos da Casa 2, amém? Amém? Então os irmãos da Casa 2 virão para cá também. Também isso facilita na questão das crianças, né? Tá certo? Então, nós vamos ter um final de semana vida em abundância.
Ó Senhor Jesus. E tá aí, os horários são normais, né? Acho que é a conclusão do Evangelho de João. E depois, no domingo posterior, nós vamos começar a ver 1 Coríntios. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Sim, essas 3 reuniões serão transmitidas no próximo final de semana. Então será transmitida a de sexta, obrigado, a de sábado e a de domingo também, tá? No sábado a gente vai fazer um lanche aqui, vai ser um macarrão depois, tá? E os irmãos podem ofertar. E nós vamos comunicar direitinho, mas os irmãos podem ofertar para isso. Nós não vamos cobrar um valor, vai ser ofertado. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Para encerrar, o Neto pediu para avisar que a nora dele, a Isabela, já está em casa, né? Fez uma cirurgia importante, né? E agora já está em casa, está tendo uma boa recuperação, graças ao Senhor. E também precisamos continuar orando pelo Itacir, orando pelo Bertinho, orando pelos irmãos enfermos. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vinícius, pode fazer uma oração para nós aqui para encerrar? Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Realmente o Senhor vem curar a nossa terra, curar o nosso coração, dar uma nova chance para cada um de nós, com a sua longanimidade. Ó Senhor, como desfrutamos do seu longo ânimo, ó, das suas misericórdias. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada recomeço que o Senhor proporciona para nós na vida da igreja. O Senhor abençoa a nossa semana. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor, realmente queremos ser direcionados pelo teu encabeçar, pela tua pessoa. Senhor Jesus, não queremos fazer as coisas por nós mesmos, Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso nos guarda. Guarda cada lar, guarda cada família. Senhor Jesus, também oramos pelos irmãos enfermos. Ó Senhor, cura, Senhor. Cura também os corpos. Ó, esse corpo mortal que nós temos. Nós precisamos do teu toque. Ó, oramos pelos nossos irmãos. Senhor, visita, Senhor. O Senhor sabe de cada caso. Ó, nós cremos em Ti. Senhor Jesus. Aleluia. Amém.